Boa noite a todos. Havendo no regimental original, vamos dar início à 110ª sessão ordinária do 7º período da legislatura de 2016. Solicito ao assessor de imprensa que faça a leitura da ata do dia 1/3 de 2016. Boa noite a todos. Ata da 108ª sessão ordinária do 7º período de legislatura da Câmara Municipal de Catalhar, Estado do Rio de Janeiro, realizada ao primeiro dia do mês de março de 2016, às 18h30, sob a presidência do vereador Homero Carroque, e que contou com a presença dos vereadores Ciro Fernandes Pinto, Emanuela Teixeira Silva, Jorge Carlos Carvalho Kindler, José Augusto Filho, Ocimar Neri Madeira e Rafael Silva Carvalhais, à exceção dos vereadores Antônio Geraldo Moura Lima, Carlos Tadeu da Silva Leite, Renato Guilherme de Souza e Sebastião Carvalho Cesar. Em seguida, o presidente convidou o vereador Rafael Silva Carvalhais para compor a mesa como primeiro secretário e solicitou ao assessor de comunicação a leitura da ata da 104ª sessão ordinária, que após ser lida em votação obteve aprovação com a correção solicitada pelo vereador Simar Ladeta. A seguir, o presidente solicitou a leitura do expediente recebido que constou do seguinte: Poder Legislativo, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto número 1 de 2015. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de decreto número 1 de 2015. Ofício número 5 de 2016 do presidente da Câmara. Em seguida, o presidente convidou a todos para que der acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Em seguida, o presidente solicitou ao vereador José Augusto Filho, vice-presidente, que ocupasse a cadeira da presidência para que ele pudesse fazer uso da palavra. Sendo assim, segundo a ordem de inscrição, fez uso da palavra o vereador Homero Carroque para falar sobre a lei número 1254 de 2015, que dispõe sobre a proibição de comercialização e venda de produtos afins no interior das escolas da rede municipal de ensino. Lei essa de sua autoria que tramitou durante o ano de 2014 e foi votada no final do ano. Quando deu entrada no projeto, o prefeito ainda frequentava esta casa. Estávamos lá na sede da banda e ele fez um sinal positivo, que gostou da lei. Ressaltou que a lei foi feita a pedido dos pais dos alunos que vivem com orçamento apertado. Às vezes pagam aluguel e não têm dinheiro para fazer uma foto com essas que passam nos colégios, ou que vendem encartes e acabam frustrando as crianças. E é muito complicado essa coisa do pai do amiguinho que dá e ele não deu. Nos deixa mais indignado é que a lei não foi sancionada pelo prefeito e no mesmo período foram 2 leis do vereador Ciro, 2 do vereador José Augusto e essa de sua autoria, que não foi sancionada pelo prefeito. E muitas pessoas falam que o vereador não trabalha, mas tem certeza que muitas leis aprovadas aqui não estão sendo cumpridas. Essa lei foi feita a pedido dos pais de alunos que lhe trouxeram panfleto do Colégio do Paterno. Então, ele enviou um ofício ao prefeito, porque se o prefeito não quis nem tomar conhecimento da lei, com certeza não deve nem ter mandado um ofício para a Secretaria de Educação. Sendo assim, deixou seu apelo ao prefeito para que ele pensar bem, porque estamos aqui para fazer um trabalho sério, e a partir de agora ele passará a nos ver com outros olhos. Em a parte, o vereador Rafael Carvalhais disse que a preocupação na época era a preocupação com as pessoas que vinham de fora e tiravam foto das crianças, não sabendo o que elas farão com essas fotos que não são compradas, que é um perigo, que não sabemos a real finalidade, o que realmente querem fazer com aquelas fotos. Ressaltou que é uma pena que isso esteja acontecendo e espera que o prefeito faça valer a lei e que, através da Secretaria de Educação, todas as escolas tenham acesso a essa lei. Retornando à sua falação, o vereador Melo agradeceu à parte, pois o mesmo agradeceu a sua falação. Após retornar à sua cadeira, o presidente convidou o vereador Ciro Fernandes Pinto para fazer uso da palavra. Inicialmente, o vereador Ciro justificou sua volta à sessão da quinta-feira passada, pois foi ao Rio de Janeiro, mas depois assistiu à sessão e viu a discussão e votação dos projetos de sua autoria. E as emendas apresentadas melhoraram os projetos, razão pela qual agradeceu pela votação. Continuando sua falação, o vereador Ciro Fernandes lembrou o que aconteceu na semana passada, dizendo que discussões sempre aconteceram nesta casa. Não será a última que acontecerá, porque aqui é uma casa de leis e discussões. Ele e o vereador José Augusto chegaram a discutir e o presidente pediu que cortasse os microfones. Mas, em sua opinião, o que acontece aqui não deve ser levado lá para fora. Somos todos amigos, cada um tem o direito de votar a favor ou contra. E vários vereadores aqui já tiveram divergências, porém, nunca desrespeitaram o presidente. E o presidente está aqui para dirigir a sessão, e nós todos somos vereadores.
e cada um é dono de um mandato. Ele é dono do seu mandato. Faz dele o que quiser, assim como os outros vereadores. E se amanhã fizermos alguma coisa errada, que sejamos penalizados. Ressaltou que ficou visto por esta casa que nunca votou contra o requerimento. O que lhe causou estranheza foi os senhores que assinaram essa nota de repúdio tentando atrapalhar os trabalhos do Legislativo, que achou uma imbecilidade, se assim pode dizer, despreparo, porque ele ouviu de advogado preparado no Rio de Janeiro, e o que aconteceu aqui foi um despreparo. Um bando de despreparados desses advogados que fizeram a nota de repúdio. Disse que um bando de despreparados tentou afrontar os trabalhos do Legislativo. Não foi ele que foi afrontado naquela noite, afrontado foi o Poder Legislativo. Disse também que o presidente da OAB assinou a nota, mas a OAB é um órgão para clareza, para defender as coisas certas. O presidente e outros também assinaram, e ele também é um tremendo despreparo. O presidente da OAB fazia um papel desse, tentar ocultar, por isso se pergunta o que tem de oculto no requerimento que fez, pedindo para saber onde aqueles senhores trabalham. Não tem como provar, porque se envolve políticos, mas isso não é um problema nosso, não teria que esses despreparados se meterem no trabalho legislativo. Manda um recado também para o presidente da OAB de Cordeiro, que é outro despreparado. O cara lá de Cordeiro vai se meter em Cantagalo, que se ele quer se meter em política, vai se meter em Cordeiro. Cordeiro tem prefeito afastado, Cordeiro tem um rombo no hospital que está uma vergonha, Cordeiro infelizmente está infestado de dengue, então que ele vá tomar conta de Cordeiro, não vem se meter em Cantagalo. Outro assunto comentado pelo vereador foi as assessorias que rodam em Cantagalo, dadas pelo governo do estado. Tem várias aqui em Cantagalo recebendo assessoria e não sabem nem onde é a Assembleia. Cantagalo tem um monte, não só aqui, mas no estado todo. Enquanto o aposentado do estado está recebendo picado, tem ex-prefeito, mulher de ex-prefeito, um monte de gente mamando na teta do governo, sem trabalhar, filhos de políticos envolvidos na política. Então é uma tremenda sacanagem que vem sendo feito com isso aqui. Não falará nome, mas na rua, se alguém perguntar, ele vai dizer. Finalizando sua falação, o vereador Ciro disse que naquela dia ele entrou com um requerimento pedindo assinatura para abrir uma CPI e foi dito aqui que se ele trouxesse provas, assinaria. Ele não trouxe hoje, está preparando a documentação e vai mostrar que tem muito mais angu debaixo daquele caroço. Tem muita coisa podre dentro dessa cidade. Gente que anda de nariz em pé está envolvida. Essa denúncia foi feita somente na cidade de Cantagalo. Então vai encaminhar ao Ministério Público Federal, a Polícia Federal, porque o que aconteceu dentro da assistência social foi um rombo vergonhoso. É coisa cabeluda, que houve desvio até de Bolsa Família, e até hoje não foi julgado em Cantagalo. Então ele estará apresentando os argumentos para fazer a abertura da CPI. Em aproximadamente estará apresentando as denúncias sobre as coisas erradas que ainda não foram reveladas. Ficou sabendo em rua que vai procurar essa senhora, pois diz que ela esteve lá na secretaria pedindo um material e falaram com ela que não poderia receber esse material, por já ter recebido mesmo. Ela desmentiu dizendo que nunca havia recebido um prego da secretaria. Isso foi próximo à época da eleição. Então, em época de eleição, as torneiras foram abertas para fazer politicagem dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, vai mostrar a podridão que foi administrado no governo passado e desse atual governo que está sendo uma decepção para Cantagalo. E que essa casa, com certeza, junto com ele, vai abrir a CPI. Em seguida, fez uso da palavra o vereador José Augusto Filho para inicialmente parabenizar o presidente pela Lei 1254, na qual o autor e o vereador Rafael fizeram comentários acerca das dificuldades financeiras e do período que representa essas fotos que não são compradas pelos pais, dentre outros vendidos nos colégios. Mas já falar da incompetência de não se fazer cumprir as leis no município de Cantagalo. Como exemplos que citou essa lei, a lei de sua autoria que manda colocar à disposição os remédios que as unidades de dispensação têm para que as pessoas tenham facilidade de saber o que tem e o que não tem, e nunca foi cumprida pela Secretaria de Saúde. Pior ainda, em 2013, esta casa aprovou a lei que obrigava a limpeza de terrenos, lei muito importante que poderia, se estivesse sendo executada desde 2013, ajudar muito no combate à dengue. Isso é para vermos o que é a bagunça do atual governo do PT, que eles não conseguem fazer o decreto que regulamentava a lei em 30 dias, levaram 3 anos para fazer. Então, não vão sancionar leis de vereadores que não agradam a ele. Essa questão de não fazer cumprir é porque o governo é mesmo uma bagunça. Mas quando interessa, quando ele deu o nome daquela Geraldo Guimarães, no dia seguinte o prefeito foi o decreto, que depois divulgamos com a lei, deu o nome de Geraldo Guimarães para fazer politicagem. Então, esta casa tem que fazer um ofício às secretarias devidas e fazer com que cumpram essas leis. Ou se não cumprirem, fazer uma denúncia, porque esse poder aqui tem como obrigá-los a cumprir uma lei que foi aprovada e sancionada ou promulgada. Continuando, o vereador José Augusto disse que já fez uma reclamação a respeito do bairro São João,
sobre as lutas em frente aos comércios, pois todos conhecem como um bairro de comércio, então gostaria que esta casa fizesse um documento ao comando da polícia, com a força de assinatura de todos os vereadores, pedindo ao comando que proíba as multas naquele trecho. Embora seja um trecho de rodovia, ali é um bairro, e voltaram a multar no local. Finalizando sua falação, o vereador esclareceu ao vereador Ciro que na sessão anterior o vereador não estava, mas ele pegou na internet o trânsito em julgado daquela situação. Não sabe se ele puxou, se não puxou, ele poderá fornecer aquela cota. Foi transitado em julgado, foram apurados 140 e poucos mil, que transformou em 151 mil, não lembro o valor exato. Voltou a falar para o vereador que uma CPI daquela situação não tem amparo legal para fazer, a menos que seja uma denúncia, e que novas situações surjam. Agora, daquela situação, quando chegar no Ministério Público, ele não terá validade, talvez seja embargada antes de começar. Quanto à denúncia às ordens superiores, o vereador pode, tanto quanto qualquer pessoa, fazer por não concordar com aquela situação. Em a parte, o vereador Ciro Fernandes falou que tem outras denúncias sobre superfaturamento e outras coisas mais. São coisas diferentes das coisas que já foram julgadas. Retornando à sua falação, o vereador José Augusto disse que no calor daquela situação acabou ficando sem explicações, mas quando levantamos aquela outra situação, houve denúncia, houve todos os trâmites legais, em sua opinião, daquela forma que estava acontecendo. Não sabe se a mesa ia poder autorizar a CPI, mas acha que a coleta de assinatura não pode ser na tribuna, tem que ser feita na mesa. Finalizando, fez uso da palavra o vereador Rafael Carvalhais para dar satisfação sobre as cadeiras de hidratação que o governo federal mandou para o nosso município, e ele tinha visto que elas estavam na vigilância sanitária, mas hoje esteve lá e viu que, graças a Deus, elas já foram encaminhadas aos postos de saúde do município. Disse também que, em breve, os materiais elétricos licitados na semana passada, principalmente postes, que se encontram com lâmpadas apagadas, serão consertados. Continuando, o vereador lembrou que no dia 9 de março, nossa cidade será comemorando 202 anos, data muito importante, e apesar de saber que o momento não é propenso a festas, não poderia deixar de exaltar que o melhor que temos no município é o nosso povo, e ressaltou que temos muitos cantagalenses em todas as áreas, passando pela arte, pelo judiciário, medicina, até mesmo os mais populares, como por exemplo a Anaí Jacinta, que era uma assistente social de berço. Na classe artística temos o Euclides da Cunha, que representa os músicos. Ele próprio nasceu cantagalense, só saiu daqui com 13 anos de idade e não teve muito contato com o povo, porém jamais a pessoa na cidade deixa de ser daquela cidade. Sendo assim, o vereador conclamou todos para, durante a semana, cada um na sua rede social, procurar exaltar essas pessoas que fizeram diferença na nossa cidade, desde a mais simples, com coisas menores, até as maiores, com coisas maiores, porque acho importante não deixar essa data passar em branco. Em a parte, o vereador Ciro Fernandes disse que o nosso município é muito importante no Brasil, fomos produtores de café, temos desembargadores, temos Chapô Prevô, que foi super médico, o nosso solo tem o calcário, que é a nossa riqueza, está praticamente em todo o Brasil, através do cimento de Cantagalo. Então, somos uma cidade diferenciada, por isso temos que ter orgulho de nossa cidade. Retornando à sua falação, o vereador Rafael Carvalhais agradeceu a parte e aproveitou para pedir aos professores de arte, principalmente os municipais, para levar um pouco da biografia dos cantagalenses para as crianças, para que as mesmas tenham noção e até mesmo para que sirvam de exemplo, para que os façam sonhar serem pessoas melhores. Nada mais a ser tratado, o presidente anunciou para a ordem do dia da próxima sessão o projeto de decreto número 1 de 2015 para única discussão e votação. Agradecendo a presença de todos e depois encerrada a sessão, para constar o Rafael Silva Carvalhais, primeiro secretário, lavrei a presente ato que vai por mim, assinada pelo presidente e pelo segundo secretário. Sala das sessões Patrão do Ciclo Tiradentes, em 1º de março de 2016. Ato está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à sua votação. O vereador que concordar permaneça como está. Solicito a sessão de comunicação que faça a leitura do expediente recebido. Expediente do Poder Executivo. Cantagalo, 7 de março de 2016. Ofício número 8 de 2016. Senhor Presidente, sirvo-me do presente para convidar em nome do Prefeito Saulo Domingos Gouveia, Vossa Excelência e demais vereadores, para a solenidade de hasteamento das bandeiras, evento que marcará a lembrança pelos 202 anos de emancipação política e administrativa de Cantagalo. Como é sabido, senhor Presidente, o país enfrenta uma séria crise econômica que afetou consideravelmente as prefeituras, impossibilitando que nós, como tradicionalmente acontece, pudéssemos realizar os festejos recreativos para marcar a data magna de nosso histórico e bicentenário município.
Sendo assim, com a responsabilidade gestora e fiscal de nossas ações, convido mais uma vez Vossa Excelência e seus pares para nos honrar com a participação neste momento de importância cívica da nossa terra. Data 9 de março de 2016, quarta-feira. Horário 9 horas, local Praça Miguel de Carvalho, 65 Centro, em frente à Prefeitura. Sua participação dos seus pares é de suma importância. Rafael Santos Jesus, secretário municipal de governo interino. Expediente do Poder Legislativo. O Poder Legislativo Municipal faz menção honrosa à figura da mulher. Este 8 de março, que é seu Dia Internacional. A mulher, com suas multifacetadas ações, tem sido, ao longo da história humana, sua mola propulsora. E no milênio da modernidade, cuja consciência não se afeta por machismo, é fácil reconhecer. Esta Casa de Leis, ao longo dos anos, vem sendo representada por talentosas mulheres. Não poderíamos deixar de realçar que o Legislativo atual, honrosamente, dispõe da competência, da amabilidade, da coerência, da amizade, do dinamismo das vereadoras Emanuela Teixeira e Renato Guilherme. Lembramos que ainda existem realidades cruéis, que desmerecem a dignidade da mulher, como a violência doméstica, o preconceito, a desigualdade trabalhista. Conclamando todos, independente de sexo, a valorização da vida, da pessoa humana, dos valores éticos, da moral, da justiça e da solidariedade. A todas as mulheres do nosso município, presentes ou não, nesta sessão, a menção de consideração do Poder Legislativo de Cantagão. Câmara Municipal de Cantagão. Moção. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que esta subscreve, com âncora no regimento interno desta Casa de Leis, apresenta com aquiescência plenária a presente moção de parabenização às mulheres pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Pela importância da mulher, suas lutas, sonhos e conquistas, o vereador Ciro externa a moção de parabenização para todas as mulheres, em especial para as mulheres cantagalenses. O grande objetivo da celebração do Dia Internacional da Mulher é tentar diminuir as barreiras que, apesar das grandes conquistas que a mulher vem empreendendo desde a década de 60, com o advento do movimento feminista, ainda persistem e devem ser vencidas, principalmente em relação ao preconceito e à desvalorização da mulher que ainda nos dias de hoje sofre com baixos salários, violência doméstica e desvantagens na carreira profissional. Muito ainda há para ser modificado nessa história. A ampliação dos papéis da mulher e seus destaques têm refletido em mudanças na forma da vivência da humanidade de hoje. Em reflexão se ressurge na passagem deste dia quando há um convite para que a mulher reflita sobre suas conquistas e o que pode ser concretizado de melhor para o gênero do presente e no futuro. Esta data referencia principalmente a participação da mulher e sua dinâmica dentro da história, dando ênfase ainda à longa caminhada da categoria na busca pelo reconhecimento de seus valores. Já não se discute mais apenas a sua atribuição de mãe, esposa e dona de casa, mas a sua conciliação em frente às outras funções. A mulher não se tornou apenas atuante, mas parte decisiva em todas as áreas, comandando e determinando sobre ações que pertenciam apenas ao homem. É certo destacar que as várias vitórias alcançadas pela classe feminina deram maior representatividade com sua inserção no mercado de trabalho, fato que tem revolucionado a forma de viver, principalmente na sociedade ocidental. Além de ser singela e bela, capaz de gerar em seu ventre uma vida, a mulher vem ao longo da década demonstrando sabedoria ao exercer variadas atividades. O reconhecimento da mulher como ser capaz de decidir e participar da vida em sociedade mudou o olhar sobre a família e a conjuntura na formação da cultura e dos costumes da vida contemporânea. Desta forma, congratulo as mulheres de todos os recantos, mulheres que inspiram grandes epopeias e histórias verdadeiras, fertilizam a imaginação de poetas cancioneiros, pintores, trovadores românticos, escultores e todas as mentes apaixonadas que tributam louvores ao seu poder oculto e capacidade extraordinária, sem esquecer das mulheres cantagalenses que desempenham um forte papel de representação em nosso povo, onde podemos destacar algumas delas que hoje não estão aqui junto de nós, mas estão vivas em nossa memória. Maria de Lourdes Dietrich Gonçalves, Amélia Tomás,
Liane Teixeira de Carvalho, Sônia Noronha, e existem muitas outras que também dignificam e representam as virtudes da mulher cantagalense. Sala das Sessões Patrocínio Tiradentes, em 8 de março de 2016, Ciro Fernandes Filho, vereador PR. Eu convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, versículos 1 e 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamadas Betesda em hebraico. Muitos doentes ficaram ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que ali entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega a tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Dando sequência, segundo a ordem de inscrição, eu convido o vereador Sebastião para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, eu estou feito esse momento para estar falando um pouquinho aqui, parabenizando aqui pelo Dia Internacional da Mulher. Sabemos que essa casa tem 2 representantes, são representantes dessas mulheres do município, no qual a gente está aí há um dia, está comemorando também 202 anos de emancipação política do município. A gente vê que essa casa está sendo aqui conduzida também juntamente com mais 2 vereadores, 2 pessoas realmente que eu sei que luta e procura sempre também defendendo as mulheres, porque a gente sabe que são elas também que realmente conhecem um pouquinho da história de cada uma. A gente sabe que a gente observa no país, no mundo, onde os homens pensam que as mulheres são propriedade deles e acabam realmente, quando ela pensa em perder, a gente vê aí acabando tirando a vida das pessoas, vê a crueldade que acontece. Então a gente nós pedimos que nós homens possamos ter um pouquinho mais de carinho, pois eu lembro quando a minha mãe sofria um maus tratos do meu pai. Então a gente observa que dói no filho, imagine, né? A gente vê uma mulher ver sua mãe sendo espancada, então a gente observa que sem nenhum tipo de defesa. A gente percebe que hoje a lei mudaram muito e acabaram comparando as mulheres. Mas antigamente as mulheres eram indefesas, também viviam debaixo dos caprichos, né, dos cidadãos desse país. Se você falar um pouquinho também, estive ontem andando pela cidade, e como eu e o vereador Rafael estávamos aí comentando sobre a situação da iluminação da rodoviária. Então, estava observando o trabalho que está sendo feito. Passei lá hoje, estou observando que os vereadores podem passar, a população também pode já ter uma diferença na rodoviária. Estão fazendo em bloco, eu percebi que tem 3 blocos prontos,
com todas as lâmpadas acesas, aquela parte, se vocês observarem, já estão bem iluminadas. Então eu entendo que o município está se comemorando 202 anos, sabendo que muitos passaram e fizeram história. E nós também é um momento nosso, por que não? Nós também devemos aproveitar esse momento e refletir. Eu acho que nós também podemos estar realmente fazendo parte dessa história, cobrando, ajudando que esse município realmente continue andando em bom espaço, como no passado. Nós tivemos várias pessoas que contribuíram para que realmente o nosso município crescesse. Então nós não podemos, como é o momento nosso, de estar realmente cruzando os braços para aquilo que realmente pode fazer a diferença e melhoria dessa população. Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui a vereadora, a Vossa Excelência, a vereadora Manuela, a vereadora Renata, por esse dia. Obrigada pela parte. Só tenho a agradecer, vereador, pelo reconhecimento do Dia Internacional da Mulher. Vejo que, apesar de Vossa Excelência estar aí mostrando o valor da mulher, mas Vossa Excelência também teve coragem de colocar o sofrimento do passado, mostrando a dor no sentido dos maus tratos. Sabemos que avançamos muito com a Lei Maria da Penha, mas que a realidade ainda é muito cruel para as mulheres. Muitas vezes o medo coíbe de procurar ajuda e muita coisa ainda se acontece muito mais do que se pensa, Mas obrigada pela lembrança, a gente luta por um Cantagalo melhor, pelas mulheres, porque a gente acredita que isso é possível. Muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço e sei que nós cidadão Cantagalo, também devemos sim estar orientando essas mulheres que realmente denunciam, porque a gente, às vezes, a gente observa isso pelas ruas, a gente não pode estar. Então, o nosso momento é nosso também de estar realmente ajudando a denunciar esse tipo de atitude que a gente acontece no nosso país e aqui no nosso município. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Dando sequência, convido o vereador Zé da Urca para que faça a outra pergunta. Senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Anunciação, internautas, munícipes presentes, boa noite. Senhor presidente, hoje, você até bem breve, vou falar um pouquinho aqui do Dia Internacional da Mulher. Hoje, um dia para mim, eu acho que para todos nós muito especial, até para mim falar do Dia Internacional da Mulher, depois de tanto o que foi falado e até dos próximos que virão aí, que tem aí um dom de poeta e escrevem tantas coisas bonitas, e eu vou falar vendo meu modo natural, porque eu não tenho muito esse dom aí, Então eu queria parabenizar a vereadora Renata, a vereadora Manuela, a Fátima, que está aí sempre acompanhando a nossa sessão, quase toda semana, pelo menos uma vez, A Rosália e a Andréia, que representam a nossa casa, os funcionários da nossa casa estão aqui. E eu tenho certeza que todas essas mulheres sempre tiveram uma luta mais difícil, mais árdua do que a luta dos homens, muitas das vezes eu até acho que qualquer uma de vocês já sofreram algum tipo de preconceito, algum tipo sei lá, sofreram até pelas outras mulheres que vocês já viram ser maltratadas, como a gente se sente mal. E os homens, eu, por exemplo, eu passei pela mesma situação. Eu tenho 50 anos e eu passei por essa situação que o vereador Sebastião estava falando, de briga de pai e mãe, de ver a mãe apanhando e outras pessoas, e isso é muito triste para a gente. Então é uma luta, hoje existe, como a vereadora Renata muito bem colocou, existe um avanço muito grande, onde tem a Lei Maria da Penha, que protege a mulher, que dá
apoia o direito, mas também existe o grande medo de se denunciar, né? O medo de se denunciar pela covardia, porque o homem que tem coragem de bater numa mulher, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Independente, aí quando você fala, mas a mulher não quer o direito de igualdade, e o direito de igualdade é o direito de respeito, e que se respeite. E quem bate em uma mulher, quem maltrata uma mulher, uma criança, um idoso, ele não merece respeito, ele merece cadeia. Então eu quero parabenizar Vossas Excelências e Vossas Excelências também, os representantes aí da casa e todas as mulheres do município de Cantagalo. Eu vi hoje uma coisa no Face e até deixei ali e copiei, né? E eu achei bonito e vou oferecer para vocês e para todas essas mulheres do município, né? Linda de sal ou de bota, maquiada ou suja de lama, brutas ou delicadas, sobretudo determinadas, corajosas e determinadas e corajosas. Então eu quero finalizar isso dizendo um feliz Dia das Mulheres e, como disse um amigo hoje, Dia da Mulher é todo dia, né? Porque muitas das vezes a mulher, a gente fala assim, eu brincando com o secretário Zeca hoje, falei, você não trouxe uma flor para sua... A única mulher que tem na secretaria, fala, não, eu trato ela bem todo dia, para mim todo dia é Dia da Mulher. Eu falei, secretário, está se fazendo um bom político, e ele está certo. Todo dia é Dia da Mulher, porque a mulher acaba trabalhando mais do que o homem, não sendo tão valorizada. E a gente, se Deus quiser, eu acho que a gente ainda vai ver um tempo muito melhor para as mulheres. Não, não, vereador? Obrigada. Aí, vereador, o vereador iniciou a fala dizendo que pessoas trazem poesia, mas o vereador falou com o coração, a gente sente. E isso é importante. A gente só tem a agradecer. Já teve a preocupação de fazer uma poesia, como eu escrevi também aqui, mas é importante ouvir, tanto o vereador Sebastião como Vossa Excelência, ter levantado, porque o que a gente encontra muito são flores, né, nesse dia. Ver o lado de parabenizar. Mas isso aí do sofrimento, do que passa, da luta pela igualdade, eu não acho que tem que ser pelo lado que a mulher tem que ser aí, gritar, falar alto, porque vai ser mais forte do que isso, o feminismo. Não vejo nada disso não. O direito de igualdade que a gente quer, o que o vereador colocou certamente, é o respeito. E é isso aí que a gente busca, a igualdade pelo respeito, pela dignidade, por sermos tratados iguais. Por sabermos que a mesma jornada de trabalho, homem e mulher, a mulher hoje continua recebendo menos que o homem, então é um direito de igualdade. Mas a gente quer ser sim o sexo frágil. Eu digo que a gente quer sim, porque a mulher precisa ser protegida. Isso é da relação humana, né? Esse sexo frágil, esse carinho, essa delicadeza com o homem debater com a mulher, isso nos faz feliz, tenho certeza. Não é, quando falamos de igualdade, não é ser tratada com brutalidade. Muitas vezes a gente vê certos homens, na ignorância, dizer, não querem igualdade? Né? A gente quer sim. Hoje você vê a mulher policial, vê a mulher construtora, a mulher motorista, a mulher dona de casa. E aí, rapidinho, senhor presidente, só para ilustrar, que eu achei muito interessante a colocação dos dois vereadores, que teve uma pesquisa para casa onde a criança dizia a profissão do pai, e coloca, e até escreveu o pai, meu pai trabalha muito, faz isso, sai tantas horas, volta só para almoçar correndo, e descreve tudo que o pai faz. A mamãe não faz nada. E a mãe levantou cedo, preparou o café para o pai, ela trabalhou o dia inteiro e corre para a escola, faz o exercício, faz o almoço, ou seja, o pai já está dormindo, ela continua trabalhando, porque no dia seguinte a mamãe não faz nada, porque a mamãe não sai. Né? E hoje essa realidade, acredito, se o aluno fosse fazer a mesma colocação hoje, ele já olharia de forma diferente. Então a gente avançou sim, mas a fragilidade, o carinho, a gente gosta muito. Obrigada. Obrigado, de Vossa Excelência, que ilustrou muito a minha fala. Boa noite a todos. Dando sequência, convido a vereadora Renata Guedin.
Passamos a turma. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, rádio anunciação, internautas, a todos presentes, muito boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, primeiro gostaria, falando assim, para trás, parabenizar a fala, eu não estava na sessão, vereador Rafael, mas pela ata lida, a sua fala, né, das pessoas ilustres de Cantagalo. Me emocionei até. Parabéns pela sua fala e pela ideia das escolas trabalharem esses nomes da nossa, de Cantagalo. Muito bom. Parabéns. Uma parte rapidinho, porque eu até pedi correção ali na ata, porque falou que o Jacquin representava a classe musical, né? E não foi isso que eu disse, mas, enfim, obrigado, vereador. Agradecer ao presidente, né, de ter mencionado o meu nome, da vereadora Rafaela, pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada pela lembrança, muito obrigada. Senhor presidente, eu inicio, né, a fala dizendo que os professores da rede estadual continuam em greve, né? A greve, como já sabemos, ela não é somente por melhorias salariais, né? Ela solicita também que a retirada do projeto de lei, que o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%, o pagamento do resto do 13º, nosso calendário do Estado, que foi totalmente deixado de lado, fora melhores condições de trabalho. Então a greve continua, mas eu já vejo em poucos dias uma conquista muito grande, quando o governador retira o projeto de pauta, onde eu rapidamente, bem pequenininho, gostaria de ler com a sua permissão. Saiu no jornal no dia de hoje: Pesão desiste de aumentar contribuição previdenciária de servidores. E com certeza, senhor presidente, foi a greve que já está dando resultado. Entregue à LERJ no mês passado, proposta ainda impedia a concessão de reajustes salariais nos próximos anos. Então, a coisa é um pouquinho mais grave do que eu coloquei, né? Pressionado por deputados na própria base, por manifestações de funcionalismo, Pesão retirou hoje um projeto de lei que praticamente impedia a concessão de reajustes salariais nos próximos anos e aumentava as contribuições previdenciárias de servidores e órgãos governamentais. Ou seja, não só aumento da contribuição, mas também impedindo de haver qualquer reajuste salarial por anos. Entregue à Assembleia Legislativa no início do mês passado, a proposta de lei de responsabilidade fiscal foi bombardeada na LERJ e sua rejeição era dada como certa. O Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas também criticaram o projeto apresentado pelo governo como fundamental para salvar as finanças do Estado. Então, a gente vê que em poucos dias já houve uma grande conquista, diria assim, e continua, né, com o restante da pauta. Um segundo assunto, né, apesar de não ser hoje o aniversário de Cantagalo, quero aproveitar para parabenizar o nosso município pelos 202 anos. Né? Nós sabemos que o cenário nacional ele está desfavorável, né? E isso reflete no nosso município. Mas, mesmo assim, tenho certeza, nosso município é respeitado, é admirado e é cumpridor de seus deveres. Né? O vereador Rafael outro dia já colocou tudo, a gente sabe que o município se destaca por belezas naturais, se destaca também por pessoas ilustres, né? Reconhecida nacional e internacionalmente, não pessoas só do passado. Que a gente fica muito feliz, né? E essa casa já deu várias moções, foi a gente constatar que hoje nós temos jovens e pessoas idosas também que estão reconhecidas em diversas áreas por seu trabalho. E isso nos engrandece, nos emociona e a gente só tem que dizer parabéns, Cantagalo. E fechando, o que a gente não pode deixar aqui de colocar, o que eu vejo assim,
especial é o povo cantagalense, né? Um povo hospitaleiro, receptivo, alegre, um povo batalhador. Então, parabéns, Cantagalo. E como não poderia deixar de ser, senhor presidente, eu trouxe aqui uma poesia e gostaria de ler pelo Dia Internacional da Mulher. Mulher, simplesmente mulher, mil e tantas faces e fases, crenças e desejos, sonhos e realizações. É guerreira, tem alma versátil, às vezes ri, outras chora, se decepciona e se alegra. Não desiste nunca, é sempre mulher. Tece seus dias na simplicidade de quem desconhece os limites, na ousadia de quem jamais se deixa vencer. Tem beleza na alma, força de leoa, riso clandestino, sabedoria que encanta, que desenha e faz rima, no silêncio de quem de repente sofre, se despedaça, se reconstrói. Se refaz inteira e da vida quer apenas ser reconhecida, valorizada e amada, todos os dias. Por isso tudo, viva a mulher, não somente no dia 8 de março, Dia da Mulher, não somente no segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, não somente no Dia das Avós, que é mãe e mulher duas vezes, mas sim, viva a mulher todos os dias, todas as horas, minutos e segundos, porque a mulher sempre mulher todo o tempo. Parabéns, né, a todas as mulheres, em especial a mulher cantagalense, muito bem representada aqui pela vereadora Emanuela, pela Fátima que está sempre nos acompanhando, sua filha, né? Pela filha do presidente que está aqui nos prestigiando e pelos exemplos de funcionários que nós temos nessa casa. Então, muito obrigada e parabéns. Vossa Excelência. Parabéns a Deus homenageia também, Vossa Excelência. Vereador, me concede uma parte rapidinho. Lógico, senhor. Eu estou vendo aqui duas importantes, uma é até do meu deputado lá, Cristino Alves, né, que fala, no G1 da Globo, fala, mulheres de Nova Friburgo se destacam na agricultura familiar. E a outra fala de uma mulher de Nova Friburgo, que é uma das primeiras comandantes, primeira piloto de helicóptero das Forças Armadas. Né? Então é onde eu estava falando do direito de igualdade que as mulheres vêm conquistando, né? Você vê, eu tenho coragem de subir num helicóptero, essa mulher é uma comandante da Força Aérea, uma das primeiras do Brasil. E sem contar na agricultura, você vê uma mulher se destacando na agricultura familiar. Então, mais uma vez, eu tenho que agradecer o rapaz e dizer parabéns, mulheres. Obrigado, vereador. Só engrandece minha fala. Obrigado, presidente. Dando sequência, convido a vereadora Emanuela para que faça uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, vice-presidente, funcionários dessa casa, boa noite a todos. Eu acho que muito bem foi representado pelos vereadores, né, falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Falar com a vereadora Renata, que é um prazer, a gente sempre se fala assim, a gente se dá muito bem, e mesmo antes da política, né, a gente sempre se deu muito bem, e por eu ser uma pessoa muito simples, assim, muito na minha, eu falo para a Renata, eu fico muito tranquila de vir para a Câmara, a gente sempre sai junto, que às vezes podem dizer assim, ser mulher, às vezes fica somos amigas, e fico muito feliz por estar aqui representando essa classe. Quando eu estava sentada aqui pensando no que falar, aí o Zé falou sobre a mulher na agricultura familiar. Então eu, por ser da zona rural, eu vejo muito a mulher hoje na agricultura familiar, incentivando seus maridos, né? Muitas tirando seu leite na plantação. Então a gente vem incentivando, né? Às vezes o marido, em muitas situações, eu vejo desanimado, porque as coisas não estão dando certo, e a mulher está ali do lado e ajudando a construir um mundo novo, né? Até mesmo na zona rural. E eu não usei a parte, mas agradecer as palavras, né, do meu amigo
Cristiano, do Zé, e falar que é um prazer estar aqui nessa Casa Legislativa representando uma classe que muitas vezes passou por muitas dificuldades. Mas eu acho que sempre, né, sempre tem que haver nessa casa uma mulher representando a mulher brasileira, a mulher do município de Cantagalo. Dizer que eu tenho apoio, né, da greve dos professores, é outra classe que a gente vê tanta dificuldade. Sou professora formada, trabalhei com muito seriado, e a gente sabe a dificuldade que é o trabalho do professor e como se ganha pouco, né? Como tem dificuldade, como passa dificuldade no professor. E parabenizar, né, a todas as mulheres, um carinho muito especial às mulheres do município de Cantagalo. Falaram tudo, eram poucas as palavras, mas dizer que estou aqui muito, muito feliz de estar representando essa classe. Muito obrigada a todos. Dando sequência, convido o vereador Puruca para que faça a luz da tribuna. Acho que todos aqui falaram do Dia Internacional da Mulher, né? Eu vou ser breve aqui sobre a reforma do posto de saúde de Campo Alegre. Como o Geraldo Carvalho falou, tem uma hora de agradecer e a hora de cobrar, né? Então a gente está na hora de agradecer o prefeito de estar acabando de concluir a obra, né, da Vila de Campo Alegre, do subposto. E também agradecer a secretária Vânia, o secretário Zeca, que se esforçou para fazer, o distrital Fubá, que foi incansável para tentar melhorar mais ainda, agradecer a obra, né, e pedir isso ao prefeito. Eu já fiz o projeto de lei, eu não sei que tem que dar parecer, o tempo vai demorar, que a gente colocasse o nome do seu Dercílio Bom nesse posto de saúde. E todos sabem que foi o seu Oscar Bom que doou o terreno na época para ser construído o subposto de Campo Alegre, né? Acho mais que justo que a gente faça essa homenagem ao seu Dercílio, que faleceu há pouco tempo, né, que é filho do seu Oscar, e botar a pessoa que foi recente que ajudou muito Campo Alegre. Assim que esse projeto ficar pronto, eu espero que os pares votem favorável e a gente faça uma justiça. Até na época tinha o nome do seu Oscar e foi retirado, não sei porquê, foi em outros governos. Pode partir. Senhor presidente, vereador Bruno Pepa Paz, vereador, hoje chamamos um prefeito e comentou sobre o posto de saúde. E realmente comentou, inclusive até me parece que a ideia é colocar o nome de Sr. Dercílio. É uma coisa muito boa, quer dizer, os dois pensam a mesma coisa, né? E também, não só o posto de saúde, como você comentou também, até fez indicação para a escola em relação à tela em volta da escola cercar, para ver como a tela também para cercar em volta da escola. E tem mais uma coisa para fazer em Campo Alegre, que eu não esqueci o que é. Só essas duas coisas muito, muito boas em Campo Alegre, né? Você vê que o posto de saúde estava caindo, se não fosse Vossa Excelência, o secretário José, que também se dedicar junto com as casas de saúde, estaria parado até hoje, dependendo do secretário. Ele já muito parabéns a Vossa Excelência. É até bom você já ter falado, que eu nem sabia que votava no São Dercílio, e mostrar que a gente não trabalha com maldade. Poderia ter feito o projeto antes de acontecer. E o importante é que se leve o nome do Dercílio para poder levar o nome do seu Oscar, que foi o doador do terreno. Pode Muito bem, sem rasgação de seda, né, Fubá? Mas o Fubá foi uma pessoa incansável e sempre preocupado com todo detalhe. Você chega lá e vamos fazer assim. Eu sei que às vezes as coisas, o orçamento apertado, mas ele sempre preocupado com as mínimas coisas para dar tudo certo. Agora, um problema que a gente está tendo, que nem estou falando aqui, é o problema do telefone. Eu ia fazer até um pedido ao presidente, chamar os vereadores, para a gente fazer um documento. Tem 50 e poucos dias que Campo Alegre sem telefone.
57 dias. 57 dias hoje que Campo Alegre está sem telefone. Então, um descaso total. E a gente se preocupa muito porque a falta de comunicação. Pedir ao vereador, enquanto o presidente da casa, para a gente fazer um documento reclamando, né? Por ser zona rural, o mais necessário ainda é a necessidade desse ordenamento. Muito obrigada pela fala. Já foi, eu até provavelmente no telefone, já liguei, eu só falo que vai providenciar e nada passa disso. Uma boa ideia de a gente fazer pelo presidente uma carta, um ofício. E também... Uma parte. Aproveitar aqui, jogar boa noite a todos, mas relembrar, né, que através, né, agradecer o secretário Zé, o prefeito Saulo, e principalmente aos funcionários, né, da prefeitura que fizeram a obra, porque foi com recurso próprio, né, e o próprio, ontem mesmo, conversando com o Leonardo na rodoviária, a gente está nominado lá na iluminação, ele mesmo falou que a economia, ela é em torno de mais de 60%, né, sendo feito com a mão de obra da prefeitura. Então, a gente não pode deixar de exaltar, né, os funcionários que trabalharam nessa obra lá do posto. Então, parabéns aos funcionários. Né? E lembrando também que, na época, eu fiz um requerimento, todos os vereadores votaram, discordando do laudo que interditou o prédio, que existia um problema estrutural. Eu discordei, falei na rádio, falei na tribuna várias vezes, que não existia esse problema de estrutura. Tanto que foi feita nova avaliação e constatou que não existia problema estrutural. E aconteceu a obra agora. Então, minha parte de vereador foi feita. Se eu não, às vezes não corro atrás, brigo, luto, às vezes eu machuquei alguém, magoei alguém com essas reclamações, mas foi o povo que estava me pedindo, porque eu conhecia a história toda daquele posto. E acabou que foi feito. Então a gente agradece as pessoas. Se o presidente permitir, obrigado pela parte. Parabenizar, porque eu acho que a gente, quando você conhece, então você está falando aqui porque você conhece. Então, te parabenizar que na época você me falou, vereador, você me disse que o vereador, eles que querem cascaram as obras para verificar. Então, realmente os laudos são dados de uma forma equivocada. E deveriam fazer as coisas direito, porque parou-se uma obra, se gastou dinheiro e fez investimento com aluguel sem necessidade. Então, a gente observa que muitas vezes a gente não está falando do secretário, é da forma que o secretário atua. Porque eles deveriam, assim, a gente vê que a obra do Alto José, ela foi um aditivo, de repente, porque por falta de fiscalização. Se o corpo técnico da Secretaria de Obra tivesse verificado aquela obra, porque de repente o município não gastaria mais um valor de R$100 e poucos mil no aditivo para se corrigir uma obra que estava sendo mal executada. Então, realmente, o que tem que melhorar no município é o corpo técnico para que eles realmente, não vão falar que é vergonha, que tem um pouquinho mais de disposição para acompanhar essas obras. Então, o vereador era um técnico e pôde falar e verificou. Quanto não poderia ter se economizado com o aluguel em Campo Alegre? Então, realmente, se houvesse uma fiscalização em cima daquilo que está sendo executado, o dinheiro está sendo implantado no município, de repente a gente poderia realmente estar fazendo muitas outras coisas com esse dinheiro que está sendo jogado fora. Obrigado pela parte. Vossa Excelência, até convidei, se pudesse lá acompanhar, acabou que a gente esquecemos de fazer avaliação. Nós hoje trabalhamos com obra que não existia problema técnico. Aqui também fazer o que falar, né? O vereador Renato quer falar um pouco. Obrigada pela parte. Vereador, eu concordo do documento, importantíssimo, mas já que a gente tem tanto tempo e Campo Alegre, né, como disse a vereadora, a distância da sede, o telefone se faz tão necessário, eu sugiro, nós temos o telefone, nós fomos juntos, quando o Paraíba ficou também sem telefone, no caso do Leilão, nós temos o contato do diretor institucional da OI, que é o senhor William Boto, e ele prontamente nos atendeu, com 3, 4 dias já tinha uma equipe em São Sebastião do Paraíba resolvendo esse problema. Então, eu me comprometo, e se houver necessidade, a gente pode até, pelo grupo de vereadores, ir direto
lá na UI para resolver mais breve possível, não deixando de fazer um documento, reiterando, né? Mas para ser uma coisa mais rápida, iríamos ao vivo para tentar resolver, uma vez que é de enorme necessidade. E não só Campo Alegre, como outros lugares. Nós, na época, nós tentamos orelhão também para o Omerecá, né? Só que ele nos mostrou, e é tão interessante, no computador ele abre, pedimos Porto Marinho, ele abre, mostra Porto Marinho direitinho, ele tem tudo no computador. Só que para ter orelhão nós temos que ter no mínimo 100 casas juntas, né? Isso. É o caso que o Omerecá está enorme, mas não tem, elas são distantes ainda uma das outras. Agora Campo Alegre já é diferente, já tem o orelhão, né? Eles têm ali o lugarejo, então acho que seria uma coisa mais imediata, não deixando, claro, fazer o documento para a gente poder estar sempre reiterando e aproveitando para falar de outros lugares. Eu lembro que na época eu posso fazer uma relação de todos, né, vereador, os orelhões que a gente estará enviando uma equipe para resolver. Obrigada, vereador, pela parte. Agradeço toda a ajuda que a gente puder, será de grande valia, né? Já que a Vossa Excelência não está esse contato. E também aqui dar os parabéns, né? A vereadora Renata, né? A vereadora Emanuele, a Fátima, a Daniele do Elcio, manda um abraço para ela, que está na mesma luta que a gente. A minha professora Aparecida, que foi minha professora em Paraíba, Rosália, a Andréia, que está aqui, minha esposa, minha mãe e todas as mulheres do nosso país, né? Que está aí lutando pela uma classe melhor, mais valorizada das pessoas. E, mais uma vez, fazer o pedido que olhe com carinho, já que o Jorge falou, e que possa botar o nome São Decílio, se de repente for, mas já que vai ser, já falou, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado. Dando sequência, convido o vereador Tadeu Leite para que faça a outra pergunta. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Renata, vereadora Emanuela, munícipe presente, internautas, área de anunciação, funcionários dessa casa. Hoje o motivo da fala é parabenizar a todas as mulheres. Na verdade, é um dia hoje que, para mim, a maioria dos dias, mas quando tem uma data marcada, é mais doído, né? No meu caso, hoje me faz muita falta na minha vida minha mãe, né? Que era uma guerreira, né? Que estudou pouco, que foi criada na zona rural e trabalhou muito para nos criar e passou por várias situações de dificuldade, né? E até mesmo de falta de respeito, assim, como ser humano, porque eu acho que até bem pouco tempo, né? As mulheres eram tratadas mais como uma servidora, um objeto, um servidor do homem, na totalidade, que na verdade não é assim. E graças a Deus, com a luta delas, né? Hoje a gente, graças a Deus, está se sentindo, como diz todos aqui, está tendo mais respeito e muito nos engrandece, né? E hoje está podendo aí parabenizar e dizer que Deus abençoe a todas, que se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui, né? E ver o papel da esposa, o papel da irmã. A esposa é um papel fundamental na vida de qualquer homem, porque até tem um ditado que se diz que o homem com a pá botando para dentro e a mulher com a colher para fora, o homem não vence a mulher. Então, na verdade, ela é tudo na vida do homem. Se ela quiser, ela leva ele a qualquer título, a qualquer história, né? E se ela não quiser, com certeza ele não vai ser nada. Pois não, Antônio? Obrigado pela fala. Eu quero parabenizar todas as mulheres
aqui presentes, não só as presentes, mas principalmente as outras cantagalenses. E não poderia deixar também de parabenizar nossa Cantagalo pelos 202 anos. Parabéns a todos. Obrigado, vereador. Então, para dizer, né, quero, como outros vereadores, o Antônio, todos que estiveram aqui, não podemos deixar de parabenizar a vereadora Renata, a vereadora Emanuela, que representa esse legislativo, as mulheres, né, e representa bem, e a Fátima, né, a minha prima, a Rosária, a Andréia, que estão aqui presentes, e que quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço a todas as mulheres cantagalenses, a todas as mulheres deste Brasil, né, desse mundo, porque que seríamos nós sem as mulheres. E quero parabenizar o nosso Cantagalo. Como disse outros vereadores, é um povo ordeiro, um povo guerreiro, um povo que não perde a esperança, é um povo hospitaleiro e que muito nos orgulha de nós estarmos aqui, porque eu nasci em Cantagalo e, se Deus quiser, nunca em momento nenhum passou na minha cabeça em mudar de Cantagalo. A todo momento, às vezes eu escuto, às vezes as pessoas se decepcionam, até na política ou com qualquer outra situação. Eu vou para Cordeiro, eu vou para Duas Barras. Eu acho que isso é um sentimento ruim, porque eu, por exemplo, me orgulho de ser cantagalense. A minha vida, vou continuar aqui, estou na política lutando para que um dia ainda seja melhor ainda, porque eu pretendo, já criei meus filhos e quero criar meus netos, se Deus quiser, se eles me derem prazer, né? De ter netos e até onde Deus quiser, morando em Cantagalo. E eu não posso deixar aqui de parabenizar, vou usar aqui a dona Narcira, a dona Ruth Fara e outras, que teve naquele momento, aqui que foi no nosso momento natalino, que teve lá a ideia de nos enfeitar o nosso jardim. Mais uma prova que a mulher está na frente, está mudando. E que não teve ajuda de governo municipal, não teve ajuda de quem quer que seja, foi dona Narcira e outras, dona Ruth Fara e outras. Então, um exemplo para nós, cantagalenses, que a mulher está presente. A mulher, as pessoas às vezes podem achar que é uma coisa simples, mas você passando ali naquele momento natalino, aquilo ali fazia diferença, e sem ajuda nenhuma de poder público, né? E não poderia aqui deixar de maneira nenhuma de deixar um grande beijo nesse momento para minha esposa, porque sem ela talvez eu não seria nada. Um beijo a todos. Fico com Deus. Convido o vereador Ciro Fernandes para que faça uso do tribunal. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas, Rádio Anunciação. Quero parabenizar todas as mulheres pelo seu grande dia, né? Quero parabenizar também a minha mãe, que faz aniversário no Dia da Mulher, né? Uma pessoa muito importante na minha vida. A mulher mais importante que eu tenho na minha vida é a minha mãe. Quero parabenizar também, dizem que ex-mulher, né, quando a gente se separa, fica com raiva do homem, mas eu fui um cara privilegiado, sou um cara privilegiado, porque minha ex-mulher é minha amiga, é minha irmã. Eu tenho que agradecer ela também, porque ela me deu a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é um filho lindo, maravilhoso. Então, agradeço a minha ex-mulher também, minha amiga, minha parceira, me defende, eu também defendo ela, a gente está sempre se falando, somos amigos, ela vai na minha casa, às vezes eu vou na casa dela, então isso para mim é muito importante, porque a gente, queira ou não queira, a gente vai viver a vida toda tendo compromisso com o outro, que a gente tem um filho maravilhoso. Então eu quero agradecer ela também pelo filho maravilhoso que ela me deu. E parabenizar também a minha cidade querida, Cantagalo, terra que eu amo, nasci e quero ser enterrado aqui. E, senhor presidente, a gente tem visto acontecer várias coisas na TV, né, na televisão, em Brasília, e a gente vê que as coisas estão andando, que antigamente a gente via prender só
os ladrões de galinha. Hoje parece que o Brasil está tomando vergonha na cara, a nossa justiça, e os donos dos galinheiros estão começando a pagar e ser presos. E a gente vê agora o Eduardo Cunha, primeira vez na história, o presidente da Câmara dos Deputados, talvez seja caçado. E vai acontecer muita coisa, porque a hora que começar a apertar o cabo do Eduardo Cunha, ele vai começar a soltar, porque a mulher dele e a filha estão no rolo também. Foram pego contas dela lá, em nome dela no exterior, e eu tenho certeza que esse senhor vai para delação premiada e vai cair dentro desse Rio de Janeiro. E dentro desse Rio de Janeiro, o seu Pezão, o seu Cabral, o seu Pisciani vão andar ruim, porque essa quadrilha que existe no estado do Rio, e está arriscado respingar em Cantagalo também, porque tem ex-prefeito, mulher de ex-prefeito, um monte de gente de Cantagalo mamando no governo do estado, sem nunca saber nem onde fica a Câmara dos Deputados. Então essa quadrilha que está rodando no governo do estado, roda o estado do Rio todo, enquanto alguns aposentados estão aí recebendo migalhas, tem essa cambada que estão sugando dinheiro dos cofres públicos do estado. Então eu tenho certeza que a hora que o Eduardo Cunha for apertado, ele vai abrir o bico, porque ele vai fazer a delação premiada, porque ele não vai querer que atinja nem a mulher nem a filha, e ele vai começar a soltar coisa podre. E dentro desse Rio de Janeiro, tomara, peça a Deus, que a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, entre para dentro desse Rio de Janeiro e acabe com essa quadrilha que apodreceu o estado do Rio de Janeiro, roubaram os cofres públicos, tem gente morrendo em fila de hospital. Então, infelizmente, ainda tem esses bandidos que andam aí em Cantagalo, tem também. Quem recebe assessoria do governo do estado nem lá vai. Não é só em Cantagalo, no estado todo, estou falando da minha cidade. E mandar um recado também para o nosso prefeito de Cantagalo, que ele andou aí mandando algumas pessoas, exonerando algumas pessoas. Bem, se ele tem que enxugar a folha, porque o negócio está feio, é o rombo, né? Para fechar as contas, ele não tem que estar mandando meia dúzia de gente, principalmente quem trabalha. Ele tinha que pegar e o ex-prefeito que criou aquele monte de assessoria, aquele monte de cargo, e exonerar isso tudo. Não adianta ficar mandando 2, 3 embora para dizer que está acertando a folha, não. Acaba com essa cachorrada que foi de um monte de assessoria, que o ex-prefeito fez campanha dizendo que o outro não tinha. Eu vou acabar com as assessorias. Foi uma tremenda mentira, que ele aumentou um monte de cargo, criou um monte de assessoria. Então, senhor prefeito, o senhor não é candidato a nada. O senhor não tem compromisso político com ninguém. Vamos enxugar essa folha, vamos ajudar, já que ele falou que gosta do funcionário público, que amanhã pode dar até aumento. Agora, vamos acabar com essas tentas que tem por aí. A gente sabe um monte de nego mamando assessoria aí, como eu aqui denunciei aqui nessa casa, 2 senhores que no horário de serviço deveriam estar trabalhando, estavam fora defendendo, fazendo serviço particular, recebendo da prefeitura e fazendo serviço particular, foi o que eu disse. Então, se eles podem, o motorista, o varredor de rua tem direito de fazer um picozinho também para poder faturar. Então, está na hora de julgar, seu prefeito. O senhor é candidato a prefeito. O senhor não tem compromisso com ninguém. Acaba com a assessoria, com aquele monte de teta, de boca política que o ex-prefeito fez, para você poder enxugar e estar ajudando o nosso município. Falou, senhor presidente? É só isso. Muito obrigado. Parabéns às mulheres, parabéns à cidade de Cantagalo. Vou continuar lutando pela minha cidade que eu amo. Doa quem doer. Obrigado. Para finalizar, convido o vereador. Antes de terminar a sessão, o Poder Legislativo de Cantagalo gostaria de prestar uma homenagem e parabenizar os cantagalenses pelos 202 anos de emancipação. E para isso, gostaria de pedir ao assessor de comunicação que faça a leitura do texto alusivo à data. O Poder Legislativo Municipal parabeniza os cantagalenses pelos 202 anos de emancipação de Cantagalo. De arraial a vila, de vila a cidade. Esta é uma história de fato construída,
com duro trabalho, cheia de nuances de conquistas e desbaratos. O trabalho escravo, essa triste e repugnável realidade histórica, fez de todo um século cafeeiro em nossa região. Fez parte de todo um século cafeeiro em nossa região. Em pouco tempo, impulsionou as lavouras de café, milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, tornando Cantagalo conhecida na época como celeiro da terra fluminense. A duras penas, Cantagalo foi um dos maiores exportadores de café do mundo nos séculos passados. A inauguração da Estrada de Ferro Cantagalo representou, mais tarde, um marco significativo para a prosperidade da cidade. A cultura cafeeira, cuja introdução em Cantagalo é atribuída ao tenente José Joaquim Soares, encontra no solo fértil e propício o seu maior aliado. Em 2 anos, o café frutificava. A história de Cantagalo é impressionantemente constituída de recomeços, de mudanças de rumo e de novas condições, muito diferentes, acentuadas. E mesmo com tudo isso, o seu povo trabalhador aparelha-se para as novas realidades, o que determinou a sobrevida da cidade. Prova disso é a crise das lavouras cafeeiras e a significativa perda territorial, determinada pela emancipação de velhos distritos, fatos a partir dos quais o município passou por um longo período de decadência e estagnação. No entanto, não seria o anúncio do fim. O gado substituiu o café no solo enfraquecido, por quase um século de plantio, e a população chegou a diminuir. Novamente, nas últimas décadas do século XX, Cantagalo sobreleva-se um novo ciclo de ascensão econômica, possibilitada mais uma vez pela multiplicidade da riqueza de seu solo, agora lhe provendo o calcário. Mais uma vez, seu povo depara-se com uma inusitada mão de obra, e no desafio faz-se um trabalhador forte, arrojado, com especialização acompanhando as inovações tecnológicas. Palavras do historiador Henrique Bon e Kleber Tal. Abre aspas. Hoje, o município, dono do 3º parque cemitério do país, volta a figurar como aquele que detém a maior arrecadação per capita de todo o seu antigo território. O que estabelece o desafio de fazer com que o novo ciclo seja duradouro e reverta de fato em melhor qualidade de vida para todos os seus habitantes. Fecha aspas. A minuta de nossa história, nestes 2 séculos, constituiu-se de uma única palavra: superação. E o que é superação? Superação é a mudança de uma situação ruim para uma situação boa, ou de uma boa para outra melhor ainda. Superar é ultrapassar um limite. Superação é recuperação, é ato de progredir. A história evoca cada cantagalense a olhar adiante, como agente, sim, da sobrevida de nossa encantadora Cantagalo e de seu hospitaleiro, trabalhador e criativo povo. Coração desta terra de gigantes. Estamos orgulhosos desses 202 anos. Que sigam a estes dias de elevadas perspectivas, trabalhos compromissados com o bem coletivo, solidariedade, amor ao próximo e respeito a Deus. Lembremos-nos dos históricos ciclos de profundas mudanças e desafiadoras adaptações. Nossos conterrâneos do passado foram capazes. Nós não menosprezaremos o gen de nosso povo. Parabéns, Cantagalo. Peço aos presentes para ficar de pé para a execução do hino de Cantagalo. Minha terra tem palmeiras e cujos seios macios, manhãs e tardes inteiras cantam melos fugitivos,
Suas manhãs vêm surgindo ao som de risos e festas, e nos seios das florestas reina alegria também. O seu céu azul é lindo, recente aroma de flores, sua relva tem mil cores seus prados tem. Minha terra tem palmeiras em cujos seios macios, manhãs e tardes inteiras cantam meus luzidios. Suas tardes são carícias do dia, a face dos lábios. Andam no ar, beijos afados das brisas mansas gentis. As minhas belas patrícias afinam lindas fazeiras no gemer das cachoeiras. As suas vozes sutis. Minha terra tem palmeiras em cujos seios macios, manhãs e tardes inteiras cantam melos luzidios. Suas noites enluvaradas são como sonhos divinos. Parece que ao vê-las indo ecoam no céu de anil. Sonho nos as quebradas, todas cobertas de sombras, e sobre as verdes alfombras vai um sorriso casil. Minha terra tem palmeiras em cujos seios macios, manhãs e tardes inteiras cantam meus luzidios. Mais uma vez, né, parabenizar todas as mulheres aqui presentes e a nossa Cantagalo, né, pelo seu 202 anos. Nada mais a ver a ser datado, agradeço a presença de todos. Vou por encerrar a sessão. Boa noite a todos. Ah, eu esqueci, eu só sei um pedaço. Thank you.